Querida, você não está louca. Um espaço seguro para mulheres que vivenciaram relacionamentos tóxicos compartilharem suas histórias e se fortalecerem. Oi, eu sou a Bruna, psicóloga. Oi, eu sou a Bianca, educadora. E nós duas somos sobreviventes de relacionamentos abusivos. O Querida Podcast nasceu para ser um espaço de escuta, acolhimento e troca entre mulheres. Então pega o seu café e vem fazer parte dessa conversa com a gente. Mas antes, um aviso importante. Esse episódio pode conter gatilhos, então respeite o seu tempo e se cuide. E lembre-se, o conteúdo compartilhado aqui não substitui um acompanhamento psicológico ou jurídico. Oi, queridas! Como vocês estão? A gente tá muito eufórica hoje, a gente tá muito animada, porque estamos na presença de uma mulher. Eu até pesquisei um look no Pinterest para vir aqui hoje. Eu tô absurdamente honrada e animada da gente receber quem a gente vai receber aqui hoje. A Bruna já vai contar para vocês. Porque há muito tempo que eu sigo ela no Instagram, eu escuto as coisas que ela fala e tudo que ela diz me toca assim profundamente no momento de vida que eu tô agora. Então, quando ela aceitou o convite para vir falar com a gente, eu dei uns pulinhos assim em casa e mandei mensagem para a Bru e a gente ficou muito, muito, muito feliz. Seja muito bem-vinda, Ana. Ai, gente, muito obrigada pelo carinho. Estou muito feliz com o convite e acho que vai ser uma conversa muito legal mesmo. Sim, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar a Uhum. gravar, né, Ana, os nossos assuntos se entrelaçam muito, né? E hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que mexe muito com a gente e com muitas mulheres, que é: quem eu posso me tornar quando eu deixo de viver em função de ser amada? Aqui um parênteses, né? Especificamente por homens, né? É claro que isso pode se aplicar também, né, a amores não heterossexuais, mas a gente sabe que o peso é muito maior em relações heterossexuais, né. E é uma pergunta que conversa profundamente com muitas histórias que a gente recebe aqui no nosso podcast, porque uma coisa que aparece com muita frequência nos relatos é o quanto que muitas mulheres acabam colocando os relacionamentos, o amor e a validação masculina no centro das vidas delas, né. Então, para quem não sabe, pessoal, para essa conversa a gente está recebendo a Ana Abel, que é a criadora do projeto Vênus Exilada. A Ana produz reflexões sobre descentralização de homens, amor romântico, soberania feminina, espiritualidade, criatividade e emancipação de mulheres. E a Ana também, hoje em dia, é astróloga profissional, então para quem quiser, fica a dica aí, sigam a página da Ana, que é @venusexilada, certo, Ana? Isso mesmo, sim, Vênus Exilada. E aí lá vocês encontram todos esses conteúdos. Nossa, seja muito, muito, muito bem-vinda. Queria começar te pedindo para contar um pouco de onde veio essa vontade, de onde veio essa decisão, de onde veio essa energia de fazer o que você faz e de falar pra gente o que você fala. Então, eu sempre questionei muito, né, essas questões ali do amor romântico na minha vida pessoal, né, sempre refleti sobre o impacto dela e tudo mais, mas sempre numa perspectiva muito individual, eu com a minha vida, com as minhas filosofias, né, porque a gente sempre acha que as nossas questões são muito únicas, mas aí quando você começa a compartilhar com outras mulheres, você percebe que é coletivo, né. Então, eu comecei a refletir muito sobre essa centralização do amor romântico depois de um término que eu tive, do que eu considero a relação mais saudável que eu tive. E mesmo dentro dessa relação saudável, eu percebi tantos padrões de outras relações, mas em menor grau, que eu comecei a me questionar também qual que era o meu papel e a minha colaboração dentro dessa dinâmica. Então, teve um momento que eu falei: "Tá, agora eu tô bem, eu entendi muitas coisas, eu quero entrar numa próxima relação". E quando eu me fiz essa pergunta, eu falei: "Nossa, mas que estranho, né, isso. Por que que eu tô de novo preocupada com outra relação?". Aí eu meio que tive uma catarse, assim, né. A minha vida é sobre relacionamentos. Eu não tinha me tocado disso, né, por mais que eu tivesse
minhas outras coisas, meus hobbies, aquilo era muito secundário, é como se eu estivesse sempre esperando um relacionamento aparecer para eu poder largar tudo, né. Tanto que até então, tudo que eu fazia muito sem vontade, né, eu fazia por fazer, porque eu estava aberta esperando o amor vir me salvar. Então a partir dali eu fiquei muito revoltada, revoltada com toda a energia que eu já desperdicei na minha vida, assim, sabe. E aí começou a busca, né, encontrar outras mulheres que falavam sobre isso, questionar, primeiro comecei questionando o amor romântico e depois eu fui entendendo o padrão também no comportamento dos homens, né, que não era só eu ali. E aí tô desde então nisso, eu comecei isso em julho do ano passado, né, agora vai fazer um ano que eu tô nessa pesquisa e eu comecei a Vênus ali em setembro ainda meio no êxtase, meio perdida, assim, pra compartilhar com outras mulheres, assim. Maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que tanto eu quanto a Bruna tivemos essa mesma epifania, assim, no final de um relacionamento e trocando essas experiências. Hum. Pra mim também, recentemente, assim, 1 ano e meio que eu terminei um relacionamento e pensei: "Nossa, eu tô pra fazer 39 anos e 19 anos da minha vida eu passei ou namorando ou buscando um namorado. Então, ou estando no relacionamento ou procurando, esperando, como você disse, esperando um outro pra vir me salvar". E aí você começa a entender: "Nossa, mas o que que acontece se eu tirar isso do centro da minha vida? E o que que isso significa na prática, na descentralizar homens? O que que é isso?" Eu acho que o principal, assim, é retirar o poder que os homens e consequentemente as relações românticas têm sobre você, né. Pra muitas mulheres isso vai significar não se relacionar mais com homens. Tem muitas mulheres que vão escolher, passar um bom tempo sem nem olhar pra cara de homem, e pra outras mulheres não, mas às vezes você pode estar casada e pode querer descentralizar o amor romântico e os homens, né. Mas é principalmente retirar o poder que os homens têm sobre você mentalmente, porque a gente não percebe, mas o nosso comportamento todo é organizado em torno de buscar a validação masculina, né. Então, um elogio de um homem tem mais impacto sobre você do que o elogio de uma mulher, né. Essa coisa do se sentir, atraente, sabe, performar uma feminilidade, uma coisa, se vestir, se comunicar, se posicionar de uma forma que você sempre tenha certeza que você não vai ameaçar ou afastar os homens à sua volta, né. Então, a primeira parte do processo não é exatamente o que você vai fazer na prática, mas mentalmente como você vai se posicionar perante os homens que você se relaciona, porque mesmo que você não queira se relacionar com homens romanticamente, você vai conviver com homens no trabalho, na rua, irmãos, pai, e é questionar esse impacto que eles têm, né, sobre a gente. Então esse é o ponto principal, assim, é o quanto você molda a sua vida para receber a aprovação de homens, e tem muitas mulheres que fazem isso sem nunca ter relacionado a Sim, essa porque aprovação isso tem a masculina, né, porque ver é com a natural. nossa socialização, né, Ana. A gente é Sim, socializada para isso. Os homens são socializados para serem caçadores e nós somos socializadas para sermos caça, né. exatamente. Exatamente. Isso interfere na forma como a gente opina sobre as coisas, como a gente se expõe, né, a gente está sempre calculando o nosso comportamento, se hipervigilando, para sempre estar nesse lugar de escolhida, né, esperando alguém vir, né, e reconhecer a nossa Exato. existência. Exatamente, a gente é socializada para ser escolhida, não para escolher. Uhum. E aí isso vira uma cilada, né, e é aí que os nossos assuntos se entrelaçam muito, né, porque aqui a gente fala muito sobre libertar mulheres de relacionamentos tóxicos e abusivos, né, e essas são amarras que prendem muitas mulheres em relações tóxicas e abusivas, porque elas aprendem, num nível, não tão crítico, não tão consciente, que esse é o maior feito da vida delas, né, que conseguir um relacionamento amoroso, principalmente para as mulheres heterossexuais, né, que conseguir um relacionamento amoroso é a maior realização da vida delas, né, isso sem contar casamento, filhos, né, mas sem um homem nada disso é possível, entre aspas, dentro dessa lógica, né. Então, a gente não você falou uma coisa muito, muito relevante, que é o não perceber, né. Nós mulheres não percebemos o quanto nós funcionamos em prol disso, né, o quanto que
a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de se sentir com a gente mesma, as escolhas que a gente faz, desde uma vestimenta até uma grande escolha na vida, um projeto, alguma coisa maior, eh, passa muito por isso, assim, né, de não, tem que ter espaço para um cara, tem que ter espaço para um cara, né, e a gente não percebe isso, né, Ana? Não. E até fazendo o link com a coisa do relacionamento abusivo, né, uma coisa que eu percebi é que até a visão do que é um relacionamento abusivo para as mulheres é muito confusa, porque é sempre um exemplo extremo. E eu uso alguns bordões na minha página que faz as pessoas me interpretar como sendo muito radical, mas eu gosto de provocar com esses bordões, que eu falo, tipo, uma relação boa ainda assim não é saudável, ou ainda é ruim no patriarcado. Porque o que a gente considera boa é um nível muito baixo, entende? Desde que não tenha violência e essa pessoa não te prejudique diretamente, a gente já considera ela boa. Mas no final a mulher tá lá infeliz, no vazio, o homem não se interessa pela personalidade dela, pela vida dela, e ela tá lá se sentindo insatisfeita. Ela não sabe por quê, porque a relação não é abusiva, né. Isso, né? isso, a gente interpreta como se não é abusiva, então é boa. É. E Exato, os caras que têm um comportamento violento mais extremo, eles fazem aqueles que fazem o mínimo parecerem incríveis. "Nossa, você me viu como uma pessoa. Caramba, você é maravilhoso", sabe. exatamente. Distorce totalmente o nosso discernimento, né. E daí a gente não consegue nem entender o que a gente tá sentindo. Sim, sim. E é Sim, muito louco, né, Ana, porque, cara, você às vezes você solta umas pedradas, assim, que eu falo: "Puta, é foda, né", mas é isso mesmo. E é muito isso, assim, de às vezes a mulher tá num relacionamento que o cara é um cara legal, e aí também, né, você já falou muito sobre isso, né, Ana, que é um cara legal, né, pensando assim, no nosso conceito, né, o cara legal é o cara que não é abusivo, é o cara que respeita que enxerga a gente como um ser humano, que respeita a nossa individualidade. Gente, isso deveria ser o mínimo, né, mas enfim. E aí, às vezes, a mulher tá ali num relacionamento com um cara legal, mas, você falou uma coisa muito importante, cara, como tem mulher que não percebe isso, que o cara não se interessa por ela, não se interessa pelo universo dela, o que que ela gosta, sabe, o que que preenche ela, quais são ali as fortalezas e as vulnerabilidades dela, num sentido mais amplo ali de conhecer aquele ser humano e não de tirar proveito disso, não de ser uma informação que vai virar munição ali na frente, né, mas, de nossa, o que que ela gosta de fazer? Quem são as amigas dela? Né, como que são as amigas dela e tudo mais. Nossa, olha, ela gosta de né, você falou dos hobbies, né, nossa, ela gosta de fazer tal coisa, então não, então é muito assim, geralmente, nos relacionamentos heterossexuais, ali, eles se juntam e aí o cara continua vivendo a vidinha dele e ela precisa se espremer para conseguir caber no mundinho dele, para que eles possam ficar juntos, mas é muito mais ela buscando por ele do que ele buscando por ela, né, como se tipo: "Ah, vem aí, se você gosta de mim, então cola E aí", e né. ai dela se pedir o contrário, sabe, se pedir que ele faça qualquer concessão ou que ele mude qualquer plano para se encaixar no que ela quer. É a chata, tá exigente demais, ele tem a vida dele, "Ai, eu preciso fazer isso e fazer aquilo". Então, assim, já começa, um relacionamento cada um tendo um papel. Ele vai viver e você fica ali esperando, né. E é exatamente essa dinâmica que um dos últimos vídeos que você postou, Ana, que, nossa, eu acho que eu assisti umas 12 vezes, porque, assim, tá conversando muito com o que eu tô vivendo hoje, que é o quanto da minha vida e da minha energia eu gastei em relacionamento. E o que aconteceu na minha vida quando eu parei de, né, de dar tanta energia, como você disse, algumas mulheres vão parar de se relacionar completamente, outras não, outras vão aprender a equilibrar ou dar ao relacionamento a um homem só a quantidade ali que você quer, tá disposta ou que merece, né. Mas a partir do momento que eu mudei o foco de energia para mim e para o meu trabalho, a minha vida deu uma virada, assim,
que, assim, posso falar em números, porque, né, sendo virginiana, sendo gerente de projetos, tudo que eu faço na minha vida tem uma tabela e uma porcentagem. Eu posso dizer que, assim, não preciso falar exatamente números, mas, em 8 meses o faturamento que eu tinha, eu cresci 148%. Então, assim, não é uma ideia de que: "Ai, a minha vida melhorou", não, eu tenho números provando que isso melhorou, sabe. Sim. Então, assim, o quanto da vida das mulheres acaba sendo consumida por essa busca de amor, aprovação, de validação masculina, e por que que é tão importante a gente começar a pensar em virar essa chave? Nossa, é porque você vê claramente, assim, o quanto as mulheres têm uma complexidade mental tão alta, uma capacidade de foco, de concentração, de conquistar as coisas, a gente funciona muito, né, essa coisa do multitask, a gente tem tanta energia mental, e o que eu percebi, né, eu acho que já sei qual que é o vídeo que você tá falando, né, que eu falei o que que mudou na minha vida em 1 ano descentralizando. O que eu percebi foi que eu desperdiçava tanto a minha criatividade, sabe, eu tenho uma energia tão alta, e é o que eu vejo na maior parte das mulheres, elas têm tanta sede de vida, tanta coisa, só que aí o que que a gente faz, né, a gente se apaixona e a gente coloca esse homem como a nossa empresinha, né, como o nosso projetinho. Então, você fica pensando muito, organizando, planejando as coisas com ele. Você coloca todo esse teu alto funcionamento na relação. Quando você tira da relação, sobra muito tempo livre, né. E aí você Muita energia percebe também, né. muita energia, porque é engraçado, assim, se a gente for falar disso superficialmente: "Ai, não, mas é que eu tenho o meu namoro, mas eu tô cuidando das minhas coisas, mas será que tá mesmo, né? Você tá mesmo com vontade?" Eu tenho uma amiga que ela trabalha com marketing, a Letícia, e ela diz que ela percebia, assim, nitidamente a diferença de faturamento e de engajamento com o próprio negócio das mulheres casadas versus as solteiras, né? Porque a gente entra num modo muito passivo e a gente coloca o relacionamento como nosso projeto. Então, quando você tira o centro, né, você pensa assim: "Não, vou total tirar isso do centro da minha vida". Você começa a abrir a tua percepção para várias coisas, né. E quando você estava na relação, essas coisas não eram tão interessantes, porque elas não te davam a dopamina que o amor de um homem te dá, né. Ganhar dinheiro, sabe, fazer sucesso, ter um reconhecimento profissional, que é uma coisa que os homens sabem fazer muito bem, né. Pra gente, a gente acha que a gente é desapegada. "Ah, eu nem sou tão ambiciosa assim", sabe, porque o amor é a coisa mais importante pra mim. Mas será que é mesmo, né? Você já experimentou, fazer alguma coisa só pra você e ver como você se sente? Porque isso se chama poder e autonomia, e os homens sentem isso o tempo todo, E né, então a você gente n descobre é, como que é essa sensação, sabe? Perfeito. é Experimentar, né. tão, Hum. assim, e sabe uma coisa que até inclusive eu quero agradecer, entre aspas, isso aqui, um homem que me fez perceber isso, porque eu fiz uma consultoria, ele estava vendendo, um curso, assim, de como prospectar no LinkedIn. E aí eu me inscrevia lá e eu ganhava uma consultoria com ele. E aí legal, aprendi algumas coisas, acho muito importante, né, se tem alguém que conhece mais que você, vá atrás desse conhecimento, claro. Mas ele me fez uma pergunta e falou assim: "Qual que é a sua meta de faturamento?" E eu falei um número super baixo, assim, tipo, e o número que eu falei era assim, pagava 1/3 da consultoria dele. Eu saí tão revoltada comigo daquela consultoria, porque assim, por que que eu estou pedindo tão pouco para mim? Por que que eu acho que eu mereço tão pouco? Ou por que que eu acho que eu sou capaz de tão pouco? E tem um homem bem meia boca aqui na minha frente, que jura que ele pode cobrar 3 vezes mais e ele faz. Então, aquilo assim, me virou a perspectiva de uma forma que foi realmente 8 meses atrás, assim, foi a partir daí que eu falei assim: "Não". Então, quando você fala de ambição, eu sinto que tem um pouco também, a gente tem, um pouco de medo de ser ambiciosa, como se isso fosse ruim. Você sente isso? Sim, inclusive vou indicar já uma criadora de conteúdo que ela escreveu um livro chamado
Como hackear o patriarcado, eh, o nome dela é Nikki, depois eu mando para vocês. Ah, Ela fala legal. muito sobre isso, que o a régua moral das mulheres é muito diferente da régua moral dos homens, né. Então a gente tem uma coisa que a gente se sente má o tempo todo, né. Então qualquer atitude que a gente tenha que seja mais assertiva, mais racional ou um pouquinho mais autocentrada, a gente fica assim: "Tô sendo uma pessoa ruim? Será que eu não tô sendo uma pessoa ruim?", né. Então, isso a gente faz isso em relacionamentos, no trabalho. A gente tem uma a gente tem medo de competir, a gente tem medo de se sentir, às vezes, melhor do que outras pessoas. A gente tem medo de, sabe, porque tudo isso é muito moralmente pesado para as mulheres, porque a gente tem que ser muito, eh, boazinha, né, e os homens não têm essa régua moral que nós temos, né. A gente tem que se sacrificar, né, tá tudo bem a gente abandonar a nossa vida, porque realmente se sacrificar é uma coisa muito nobre. Os homens não estão nem aí pra isso, assim, o melhor dos homens não vai pensar 2 vezes se entre escolher uma coisa que beneficia ou que não beneficia ele em prol de outras pessoas, sabe. E as mulheres têm essa régua moral muito diferente dos homens, né, então isso afeta muito a gente se sente má, é isso que eu digo, a gente se sente vilã por qualquer coisa, sabe. E o dinheiro e o trabalho acho que é onde mais aparece isso, mas em relações também, né, porque daí a gente não quer, se priorizar, né, e se eu cancelar com o boy pra ver minhas amigas? "Ah, mas coitado", sabe. Você acha que um homem vai se preocupar com isso? O melhor dos homens não vai se preocupar com isso, sabe. Então isso Uhum. prejudica muito a gente, muito, é uma distorção muito grave, assim, que a gente tem mesmo. E quando eles Sim, até fazem porque isso, a gente se sente assim: "Nossa, mas por que que você não me escolheu?", ao invés de é, ficar aí com seus amigos. Eu escolheria você, por que que você não me escolheu? Talvez assim, tá, eu vou escolher minhas amigas, e talvez não seja um problema ele não escolher a gente, mas é a gente não escolher a gente ao invés deles, né. isso, isso. E é muito triste, assim, mas, ao mesmo tempo é muito compreensível, porque tudo isso que a gente está discutindo aqui, a gente vê em todas as referências que nós tivemos desde a nossa infância, né. Então a gente falou agora há pouco, né, sobre o quanto que nós somos socializadas, pra sermos assim. Então, ser socializada dessa forma não quer dizer que alguém pegou a gente, sentou numa cadeira, veio numa lousinha: "Olha, você menina tem que ser assim, assim, assado". Não, mas, é tudo muito sutil e parece muito natural, mas isso não é natural, não é biológico, é social, é cultural. Mas aí entra esse ponto, né, como? Como que essa cultura e essa socialização vai se entranhando na gente? Desde pequena, quais são as referências que a gente tem de mulheres, de homens, de relacionamentos? Então a gente cresceu, nós aqui temos mais ou menos a mesma faixa etária, né, crianças ali nos anos 90. Cara, os contos de fadas, né, como que as mulheres sempre foram retratadas nos contos de fadas, nos desenhos, nas novelinhas, né, sempre muito dóceis, muito simplórias, né, mulheres que estavam ali apenas à espera do seu príncipe, né, então os filmes românticos ali, a gente que cresceu com os filmes românticos dos anos 2000, né, que, retratam mulheres que têm o casamento como objetivo, né, entranharam muito na nossa cabeça essa ideia, né, de encontrar a pessoa certa e de que a felicidade máxima da vida dessas mulheres está sempre associada a um relacionamento. Então, a gente vai absorvendo, vai internalizando essas referências, e aí é óbvio que isso vai ocupar muito tempo mental na nossa cabeça, isso vai se tornar uma preocupação constante, principalmente quando a gente vai chegando perto dos 30 anos, que a grande maioria das mulheres fica nessa pira, né, de: "Meu Deus, eu vou fazer 30, eu não encontrei um cara, eu não casei, e aí daqui a pouco eu não posso mais ter filho". Gente, 2026 eu ainda escuto isso, tá, de mulheres. Eh então, quantas mulheres a gente já não viu e ainda vê adaptando os próprios planos e a própria vida em prol disso, né, e também exercendo meio que uma autocensura para que elas não se tornem, vamos dizer assim, inaptas, né, de encontrar, né, uma validação masculina, um amor ali, né, heterossexual, e aí a gente é muito condicionada
a sempre agradar, seja num contexto pessoal ali dentro de uma roda de amigos, num relacionamento amoroso, no ambiente de trabalho. Quantas de nós já não experimentamos dificuldade de se posicionar? Seja no trabalho, seja numa roda de amigos que alguém falou alguma coisa absurdamente escrota e a gente riu, acenou que nem a Miss, mas por dentro a gente estava se rasgando de desconforto. É, nossa, a socialização de gênero, né, ela é nossa programação, primária, né, a Valesca Zanella fala sobre isso. Você pode passar a vida inteira estudando, 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 que você um dia vai estar numa sala e vai ter um casal e você vai estar solteira, você vai ficar meio: "Ai, eu acho que eu perdi na vida", né. Vai vir esse pensamento em você. Sabe? Então, assim, uma das coisas que eu trabalho também na página é não se sintam culpadas por ter gatilhos com essas questões de validação masculina, você nunca vai deixar de ter esses gatilhos, sabe? Você pode passar 20 anos estudando sobre isso, que vai ter momentos que isso vai vir, né? E eu até percebo que geralmente isso acontece em momentos de fragilidade, às vezes a gente está se sentindo sem autoestima, vai vir esse pensamento. O que teu cérebro sempre sugere, que é a tua programação da socialização, é buscar o amor romântico, buscar um homem. A sua vida não deu certo porque você não foi amada por um homem. Então, a gente tem que ter compaixão com essa parte nossa, porque é uma programação muito forte, né? Então não fica se punindo, ai, eu sou fraca. Eu mesma às vezes fico, ai, Ana, você você assistiu uma série, e ficou com crush no homem, você até fraca, sabe? E eu fico, não, tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? Eu tava até fraca, tá? O patriarcado tá vencendo, sai daí. E, gente, tá tudo bem desejar homem, tá tudo bem ainda ter desejo de se relacionar. E o que eu falo é sempre questione de onde vem e se isso cabe na sua vida ou se é só um momento de carência, é um escapismo, né? Porque geralmente é escapismo, gente, porque a gente tá muito bem. E quando que surgem essas vontades, essa carência? É quando a gente tá geralmente frustrada, né? Com alguma coisa e a gente quer compensar. Então a gente tem que se acolher, a socialização é muito forte, mas ela também, ela não é impossível de romper, porque nós estamos aqui rompendo, né? Nós estamos falando sobre isso, a gente já tá rompendo. Então, é essa balança, né? Vai ter momentos de maior discernimento. E o que eu falo para as mulheres é: observem sempre as próprias emoções, né? Porque as nossas emoções, elas não vêm num vácuo, elas vêm também de uma sociedade, de uma cultura, né? Às vezes, numa outra cultura, você não sentiria as coisas da mesma forma, né? Você vai olhar alguns países da Europa que têm uma igualdade social maior, igualdade de gênero maior, as mulheres já não centralizam o amor da mesma forma, entende? É muito cultural. E nos países com mais desigualdade, a gente é mais passional, porque é uma forma, sabe, de compensar. Então, a gente não pode se cobrar demais, mas ao mesmo tempo, né, puxar por si mesma, né? Também a gente não pode responsabilizar a socialização por tudo. É um caminho do meio. E, Perfeito. cara, é incrível você falar isso hoje, até vou compartilhar aqui uma intimidade. E assim, não estou frustrada com a minha vida, talvez seja isso, acho que a minha vida tá dando tão certo que eu pensei: "Vou arranjar um problema pra eu resolver". E aí eu conheci um boy, é e assim, cara, eu tomei um ghost, assim, eu já tinha tomado uns ghostings na vida, mas assim, de mensagem. Mas não, o cara marcou o date e sumiu, sabe. Eh, eu tive uma crise de choro, até liguei pra Bruna no dia. E hoje, assim, que eu percebo que o que aconteceu, eu estava vindo, assim, de um mês de trabalhar muito, porque eu tinha colocado uma meta ali na minha cabeça, falei assim: "Não, eu só vou parar quando eu conseguir". Tava sem dormir direito, sem comer direito, porque eu realmente estava muito focada no meu trabalho. Também não é saudável, tá, gente? Não é pra trocar completamente uma coisa pela outra, tá? E assim, eu tive um burnout mesmo, que culminou nesse dia do ghosting, e eu estava morrendo de vergonha, porque eu não tinha falado pra ninguém desse menino, porque eu estava com vergonha. O Gente, eu tô que impressionada. Não, porque isso aconteceu com todas as minhas amigas essa semana. Eu tenho um grupo que a gente estava assim: "Gente, preciso confessar uma coisa".
Tipo, sabe, foi o momento da queda do O matriarcado nome essa do grupo semana. para confessionário. Isso. E todo mundo com vergonha, porque daí a gente tem vergonha de parecer, assim, incoerente, né, eu a Vênus exilada, eu: "Ai gente, eu fiquei É. triste". Eu tipo: Sim, "Ai", sabe. É como se a como se gente você deixasse de ter emoções, né. é como se você cai Exatamente. naquele você tá ali 90 dias sóbria, "Puts, perdi minha fichinha", sabe. Minha Eu vou ter fichinha que do a carteirinha do boy sober. eu vou ter que É, recomeçar. Mas aí que olha como a gente se pune, né, meu Deus, né, tipo cara, e aí eu contei pra Bruna que eu já tinha tido um burnout desse há uns 10 anos atrás, até meus amigos brincando, a Bianca de 2017 era a Britney de 2007, por só que naquela vez, o meu gatilho foi além de trabalhar muito, eu estava resgatando uns gatos do bairro ali, e aí eu tentei pegar uma gata à força, e ela quase arrancou o meu dedo. E eu cheguei, assim, na escola que eu trabalhava, com o dedo sangrando, assim, pingando sangue, e eu chorava, e eu falava assim: "Eu não consegui pegar a gata". Minha preocupação era que eu tinha machucado ela, não tinha conseguido resgatar. Me levaram para o hospital. A médica me viu ensanguentada, mas a primeira coisa que ela fez foi: "Vou te dar um calmante". E foi exatamente essa mesma sensação, eu até brinquei, falei: "Pelo menos dessa vez eu não precisei tomar uma antitetânica". Mas, cara, foi isso, assim, e o dia seguinte a vergonha que eu estava sentindo, assim, eu chorei por causa de um homem, e não foi, sabe. Foi pelo gente, todo, né. Foi tipo, é o que eu falei pra Bia, essa situação do ghosting, né, do cara que marcou e não apareceu, foi só um fósforo num barril que já estava cheio de pólvora, né. E é muito é, louco e que, sempre você vê que quando a gente decide focar em nós mesmas, acho que não sei se você, Ana, já percebeu isso, quando as mulheres decidem: "Não, cara, chega de focar nisso, de gastar minha energia com isso". Cara, o quanto que a gente transfere uma cobrança, a cobrança que a gente tinha para arranjar um homem, a gente transfere para si mesma para dar certo, quase como uma compensação. Se eu não vou ter um homem, se eu não vou ter um relacionamento, eu tenho que dar totalmente certo profissionalmente, pessoalmente, seja lá o que for. E cara, não é assim, né, não tem essa competição ou essa substituição, não precisa uma coisa anular a outra, mas a gente começa a se cobrar de um jeito que chega a ser cruel. Né. Ó o que a Bia comentou agora, não, porque eu me coloquei uma meta e eu não comia, eu não dormia, eu não parava de trabalhar enquanto eu não atingisse ela. Tipo, por que que a gente faz isso com a gente, né, cara? nossa, mas é bem isso, quando você está solteira, você sente mesmo que precisa compensar, porque parece que não tem caminho fácil, né, se você for casada e for mãe, você meio que se sente talvez existencialmente, pertencendo, porque você está cumprindo seus papéis, né, mas você está infeliz por outras coisas, que é o Uhum. trabalho, que é o cuidado com com essa fadiga toda aqui. E quando você A está solteira, você sobrecarga, fica né, da tendo essa mulher. auto performance, porque senão você se sente: "Então o que que eu estou fazendo, né, preciso me compensar". É bem verdade isso mesmo, nossa. É. E muitas mulheres nem percebem, né, o quanto que mesmo essas escolhas que parecem ser muito deslocadas, né, mas o quanto que muitas das nossas decisões, dos nossos padrões de comportamento são influenciados pelo olhar masculino, né, Ana? É, tá o tempo todo, gente, até nessa autocobrança, né, porque daí, então se eu tiver momentos de romantizar homens, eu já tô caindo na socialização, eu sou fraca, né, nem pra ser uma mulher que descentraliza eu sou presta, né. É, não sou Então, capaz disso, puta merda. A e gente fica cai esse numa olhar de julgamento, autopenitência, né. é uma autopunição. É porque essa autopunição é o que define o ser mulher, porque os homens não têm isso, gente, eles punem os outros pelos fracassos deles, não eles mesmos, né. E a gente tá Perfeito, sempre Ana. assim: "Não, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha". Fiquei naquela relação por muitos anos, a culpa é minha, sabe, não saí antes, porque a culpa é minha. Então, a gente fica nessa punição muito grande mesmo.
Sim, sim. E, assim, eu estive num relacionamento muito ruim por muitos anos, e aí depois eu passei também muitos anos, solteira, assim, oficialmente, lógico, de vez em quando ali aparecia alguém, aí você fica um tempo, se envolve, nã mas cara, chegou um momento que pra mim, descentralizar homens se tornou sinônimo de não me relacionar mais com nenhum cara. E eu vou te dizer que, assim, lógico, é uma faca de 2 gumes, mas, majoritariamente foi muito libertador, porque de fato a gente percebe que outras coisas começam a florescer quando a gente volta essa energia para nós, né. Dando um spoiler, né, hoje eu não sou mais solteira, eu namoro, tem 1 ano, né, que eu namoro, e só que esse período, vamos dizer assim, de detox masculino, cara, ele foi tão pedagógico pra mim, ele foi tão terapêutico, porque eu pude estar comigo mesma, eu pude aprender como centralizar de fato a minha vida em mim, e não nessa busca por outros caras, enquanto eu estou ali me virando com a minha vida sozinha. E antes de eu encontrar o meu namorado atual, eu consegui chegar num ponto de estar literalmente em paz. Eu estava em paz com a ideia, não de ser sozinha, porque eu aprendi que também o fato de você não estar num relacionamento não é sinônimo de ser sozinha. Né, eu tenho pessoas ao meu redor que me amam, que eu amo, né, que fazem eu me sentir amada, conectada e pertencente, e isso não precisa depender de um relacionamento amoroso. Isso foi uma grande lição para mim e foi o que me sustentou, e é óbvio que 95% dessa rede é de mulheres, então é importante a gente começar a reparar que ao longo da nossa vida, quase todas as vezes, para não dizer todas, para não ser tão pretensiosa aqui, né, mas quase todas as vezes que a gente cai, que a gente tá no buraco, que a gente tá na merda, quem estende a mão e levanta a gente e nos reergue é uma mulher, né. Mas enfim, então assim, eu fui começando a olhar para isso, assim como você, eu comecei a ler sobre, comecei a acompanhar mulheres que falam sobre isso, né, a absorver esses conteúdos e tentar trazer isso para minha vida. "Nossa, como que isso se aplica na minha vida? Nossa, olha, é verdade". Eu comecei a tocar tal projeto. Cara, de fato, gente, assim, a minha vida profissional deslanchou, mas de um jeito que não era mais tão tóxico eu comigo mesma, né, de me cobrar de maneiras que me tornassem mais suscetível a burnout, porque eu também já tive 3 burnouts Hã. oficiais ao longo da vida, kkk, Virginiana e né. burnout. Né? Socorro. Eu também tive esse foi o terceiro. Aí, ó. Bingo, já pode pedir Bingo, música no já Fantástico. pode. Mas, então assim, eu comecei realmente a me bastar, mas não nesse, ai, o clichê, sabe, "Ai, se ame, se baste", não, não, mas é de fato estar em paz, de falar: "Tá, beleza, o que eu construí aqui, essa vida que eu tenho construído, ela ela não depende, ela não precisa de um homem", né. E por muito tempo eu quis, mas e chegou um ponto que eu consegui discernir, querer sem precisar. Né, e entender que uma coisa não anula a outra, então, eu consegui me acolher também, que é muito do que você falou, Ana, de me acolher, de ter essa autocompaixão de: "Cara, eu não sou menos empoderada, menos independente, menos feminista, por ainda ser uma mulher heterossexual e por ainda ter atração por homens", porque não é como se eu ficasse aqui: "Ai meu Deus, eu queria tanto um homem", não, mas às vezes você tá vivendo a sua vida, você vai num aniversário, você vai num churrasco, você vê alguém, você, né, fica interessada Então, ali, Sim. né. hormônios, né, gente? É, Fazer o gente, a quê? gente ainda tá Eu fiz de viva, tudo né. pra tentar desconstruir minha heterossexualidade, tá, não deu certo. Tipo, Então, tá É. vendo? Se fosse escolha, se fosse realmente uma escolha, ninguém ia escolher ser hétero, cara, ninguém. Gente, não, porque é, isso não é escolha não, isso é castigo. exato. Mas assim, então eu cheguei num momento que eu estava realmente em paz de: "Tá, beleza, hoje eu não preciso, não me faz falta", lógico que tem os momentinhos ali que bate uma carenciazinha, geralmente ali no pico da ovulação, geralmente ali no na TPM, né. Ali Sim, no finzinho sim. da fase lute ali, que dá aquela Na É. tristezinha. TPM eu já tô tipo: "Ai, será que eu não tô sendo cruel demais com os homens, né?" Tipo assim. Você fica com dó. Aí eu aí vem a folicular, eu: "Homens são péssimas pessoas." Aí Mate ao pênis.
jeito. E aí, cara, foi muito louco, porque, tipo assim, eu falei: "Tá, é isso, eu não estou com saco mais pra, tipo, entrar em aplicativo". Eu tô meio assim, sem saco mesmo, sem paciência, entendeu? Quero que todos os homens morram e foda-se. E fui viver minha vida e, cara, foi muito bom, foi um período muito bom pra mim. E aí foi realmente, assim, parece clichê, mas, cara, foi muito por um acaso, assim, que o Ed apareceu na minha vida. E tanto que eu lembro claramente que quando surgiu foi de uma maneira muito inesperada. E foi num momento muito difícil, porque eu tinha acabado de perder o meu gato. E foi um luto muito doloroso, porque eu cuidei do meu gato doente por 5 anos, né, eu adotei ele com 1 mês e meio de vida e ele viveu 13 anos do meu lado, né, então assim, eu esses anos todos, sozinha, né, morando sozinha, sendo independente e tal, estando solteira e ele sempre ali comigo, né, já aconteceu de eu estar no sofá ali, passando por um problema, tá chorando, ele subir ali, lamber as lágrimas na minha bochecha, sabe. Enfim, então eu estava lidando com esse luto ali, e aí, enfim, conheci o Ed e tal, e aí eu lembro claramente que eu ficava: "Ai, cara, tá, ele é legal, ele é interessante, ele, né, parece ser um cara bacana, mas, ai, será que vale a pena eu me abrir pra dar uma chance? Ai, porque aí no final os cara tudo caga, né". E eu lembro que a Bruna me contou meio que então, ela parecia que ela tinha cometido um Ó crime. lá, de novo, confessionário, A gente, confessionário. nossa, somos todas iguais mesmo, não tem jeito. O grupo de vocês de WhatsApp eu tenho certeza que é igual ao meu então. É igual. É. É igual, é igual. E aí eu cheguei e eu lembro disso, assim, de eu chegar não chegou a ser um sentimento de vergonha, mas eu lembro que eu estava tomada por um sentimento de receio, do tipo: "Cara, será que vale a pena negociar minha paz por uma nova tentativa?" Porque via de E regra, aí gente, não vale, vamos então, combinar e é aqui, né. engraçado que, assim, ela demorou pra contar, e eu também tô assim, não sei, conversei com vários caras, não contei pra ninguém. Mas eu acho que isso é uma mudança grande no meu comportamento, porque antes conheci um cara, nossa, todo mundo ficava sabendo, ele se transformava no único assunto que eu tinha, né. E eu acho que isso é importante, é relevante. O que que você Sim, vê disso, Ana? Mesmo assim, um pouco com a vergonha, mas também um pouco, assim, de um pezinho ali atrás, sabe. Acho que é importante. Sim, sim. Nossa, gente, eu tô chocada, assim, porque por isso que eu amo ser astróloga, porque, assim, parece que todas as mulheres da minha volta estão vivendo o mesmo processo, tipo, igualzinho. Tudo que vocês estão falando é o que eu conversei com as minhas amigas ontem. E a gente estava no mesmo esse mesmo processo, ao mesmo tempo, assim, e a gente chegou, assim, a algumas conclusões, né, e eu tive que dar esse braço a torcer, que eu falei assim: "Não, o ideal é a gente desconstruir tudo, 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 tudo". Só que é 6.000 anos de patriarcado na nossa cabeça, sabe. E eu também entendi que desejar, relacionamentos românticos ou desejar, na verdade, se relacionar com homens é uma coisa da nossa necessidade de ter experiências da nossa existência, sabe. A gente vai ter curiosidade por novas experiências sempre. E o ponto que eu acho muito importante é a mulher ela tem que nunca confiar 100%, sabe. Ou seja, porque exatamente. o que acontece, a gente entrega a nossa alma, a nossa existência, e as mulheres associam o amor a uma entrega muito grande. E aí um dos pontos pra gente analisar, pra descentralizar enquanto tá se relacionando, é claro que é diferente, né, É mais descentralizar enquanto tá se difícil. relacionando, Para a porque é um maioria das mulheres é casal, mais né, então difícil. é difícil, né, mas, existem coisas que a gente pode fazer e uma delas é essa de não confia 100%, sabe. Tenha sempre o seu guardado, o seu Sim, dinheiro, sabe, a sua rede de apoio, porque os homens são socializados para serem utilitaristas e para pensarem no próprio benefício, né. Então isso não quer dizer que você também não vai estar, tendo momentos bons e tendo coisas boas dessa relação. É totalmente possível, isso também foi uma coisa que eu tive um entendimento maior observando algumas mulheres. Mas você sempre tem que estar atenta, né. Eu acho que o principal é perder a ingenuidade, né, porque a gente é muito sim, ingênua com os sim, homens, a sim. gente acha que eles são pessoas maravilhosas, bondosas, altruístas, só porque a gente está sentindo isso, mas não é a realidade. Não, Então, não é. E eu não posso falar com confie cem por propriedade, porque eu cento. fiquei 7 anos do lado de um homem
que, cara, é isso, assim, né, eu me entreguei e, pra minha sorte, eu nunca me tornei dependente financeiramente, porque senão teria sido Sim. muito pior, né, muito mais difícil, muito mais abusivo, né. Cara, eu fico pensando assim também, Ana, que como eu falei, né, pra mim foi muito pedagógico, eu acho que se eu não tivesse tido esse período sozinha, literalmente de detox, eu acho que eu não estaria aproveitando esse relacionamento agora de uma maneira tão leve e tão livre, né, de maneira a conseguir preservar a minha individualidade, a minha liberdade e a dele também, porque eu fico pensando, né, cara, que peso que seria para mim e para ele também, né, de trazer toda essa carga e toda essa demanda, essa Sim. necessidade de ele ter que compensar todos esses anos e todas essas lacunas e, cara, nenhum ser humano nunca vai ser capaz de saciar todas as nossas necessidades emocionais e Aí, a sociais. grande diferença aqui é que a gente entra no relacionamento disposta a preencher neles, tudo isso. A tirar tudo que a gente tem e preencher todos esses buracos. Eles não. Eles nem veem, eles nem prestam atenção que a gente tem esses buracos, que a gente chega com Não essa enxergam. bagagem, né. Mas acho que isso é tão importante da gente falar, porque quando o pessoal alguém que me conhece fala assim: "Ah, é um podcast pra falar mal de homem". Também, a gente faz porque é divertido, mas acho que o mais importante é entender a jornada que a gente tá e não necessariamente desistir do amor. Eu acho que, né, tudo isso que a Ana tá trazendo aqui, olhar o que a gente construiu, o que, né, o que construíram da gente nesses 6.000 anos de patriarcado, eh, como desconstruir isso em 6 meses, em 6 anos? Não dá. E talvez a gente não queira, então se você que tá ouvindo não quer desistir do amor, a gente não tá falando assim: "Desista, pare de procurar um amor romântico", porque quando a gente traz a ideia de soberania feminina, o que que isso realmente quer dizer? O que que é uma mulher soberana? É uma mulher sozinha? É uma mulher solteira? É uma mulher que não se interessa por homens? Ou é uma mulher que consegue fazer tudo isso e ainda assim ter a sua própria vida, ainda assim, saber o caminho que ela tá? Porque senão assim, gente, vamos todo mundo para um convento, muito mais, né, vamos trocar todos os homens por um único. Então o que que é a Eu soberania acho que feminina? a principal coisa para mim, eu acho que é aprender essa autorregulação emocional e essa autovalidação. Porque imagina, né, quando você tá num relacionamento e você tem as suas coisinhas, eu lembro assim: "Ah, já era astróloga, estava no meu relacionamento", mas parece que eu queria que ele me reconhecesse como profissional, eu queria que ele me reconhecesse como uma boa amiga, eu queria que ele enxergasse, então a gente terceiriza muito a nossa validação neles. E isso faz a gente ficar frágil, isso faz a gente ficar cega, isso faz a gente não perceber, quando está sendo negligenciada, que a gente fica fantasiando, fantasiando. Então, essa soberania para mim, não é essa hiperindependência, é só que eu não preciso, sabe, ter uma dependência emocional em alguém para me sentir segura. Eu não preciso de outras pessoas para me regular. Isso não quer dizer que, ai, é a friazona que não sente nada. Sabe, mas você sabe se acolher. Porque eu lembro que quando eu tinha dependência emocional na relação, eu ficava mal, eu já queria contar pra ele, queria que ele me acalmasse, entendeu? Eu queria que ele falasse que na verdade estava tudo bem. Então, eu acho que esse é o ponto principal e ter uma vida interessante, sabe? Se Perfeito. você tá numa relação e você tem uma vida interessante, a relação não se torna a coisa mais interessante. Então, realmente, eu tenho meu trabalho, mas, sabe, amar o seu trabalho, amar os seus hobbies ou amar os outras coisas que você vive para além disso, amar a sua ambição, para que a relação não se torne a tua maior fonte de validação, sabe. Não é uma utopia do tipo, "Ai, agora não, né, nada me abala". Claro que quando você está disposta a se relacionar com homem, você tem que saber que vai ter consequências. Às vezes, você sabe que homem faz tratamento de silêncio, mas você não vai ficar querendo compensar. Quando você é ansiosa e você é insegura nesse sentido da validação masculina, você quer compensar, então ele faz tratamento de silêncio, você fica: "Ai, o que que eu fiz de errado?". Mas com essa nova mentalidade, você já percebe: "Nossa, essa pessoa tá realmente me negligenciando, ela não me respeita". E esse é um outro ponto, eu acho que a mulher soberana
ela sabe sair das situações, né, sem se Nossa, explicar, sim, sim, Assim, não é que a saber gente não sair. quer que um homem elogie a gente. Quero, mas eu não dependo disso. E se tem isso, um homem na minha frente que não sabe fazer isso, então, cara, vou perder meu tempo pra quê? sim, E sim, se, por exemplo, se o seu namorado começa a mudar de comportamento com você, simplesmente porque, sei lá qual seja o motivo, você vai lutar pelo amor dele ou você vai pensar no que é importante pra você, sabe? Acho que é esse o ponto. E eu até tenho perfeito. um vídeo que eu gravei, que eu não postei ainda, mas sobre, red flags, que eu percebo que o importante não é saber reconhecer as red flags, é saber ir embora quando você Isso, reconhece. Porque a gente uhum. reconhece e a gente fica ali, Amen, sister. É, sabe? a É. gente, tipo, "Ai, estou sim, ciente, sim, quero amiga". continuar, clique, né. Exatamente, exatamente. E É o Ana, ir isso embora. pra mim foi a grande virada de chave, porque nesses anos todos que eu passei solteira, que eu fiquei oficialmente solteira, assim, no total eu acho que foram 10 anos, mais ou menos, por aí, 10 anos. E claro, nesse meio tempo, né, teve ali um carinha que eu fiquei mais envolvida, mais apaixonada, fiquei ali, sei lá, 6, 8 meses, tal, 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 normal. Mas chegou um momento que eu comecei a aprender a sair, a ir embora, sabe aquela história? "Ai, aprender a levantar da mesa quando o amor não está sendo servido", sabe? Mas Exatamente. é Aham. muito isso, assim, do tipo, cara, eu tô percebendo aqui que o cara tá começando a avacalhar, tá meio que: "Ah, foda-se, tanto faz", eu não quero isso pra mim. Eu prefiro estar sozinha do que estar mal acompanhada, só para poder mostrar para a sociedade que eu tenho alguém. E cara, nessas horas, né, o apoio, o acolhimento dos nossos amigos, principalmente das nossas amigas, cara, é tão importante, porque aí você vê que, cara, tá, beleza, eu posso sim ser um ser humano normal, ficar chateada porque aquela pessoa não me valorizou, mas ainda assim eu tenho valor, eu sou amada, tenho pessoas que se importam comigo. E saber ir embora, gente, depois eu vi do tanto das ciladas cabeludas que isso me salvou. Nossa, nossa, eu como, Meu Deus, e como. E muito, gente, né. eh, eu acho que dentro do espectro, assim, da masculinidade que tem o o narcisista, psicopata abusivo e tem o perfeitinho ali, matriarcal, aqui na outra ponta, a maior parte dos homens que a gente se relaciona e que desgraçam a nossa cabeça estão no meio e são extremamente medianos. Eles não Sim. são grandes manipuladores, eles não são tipo homens maquiavélicos, eles só são homens que se priorizam. Uhum, E, sabe, nem precisa uhum. fazer muito pra gente se anular. E aí, quando você percebe que a maior parte dos nossos relacionamentos a gente colaborou porque a gente tinha tanto medo de não ser amada, e esse colaborar eu não tô colocando a culpa nas mulheres nesse sentido, da socialização, mas é bom a gente reconhecer isso, que a gente tem mais poder do que a gente pensa, Sim. né. As nossas Se você escolhas de sabe ir tolerar, de embora aceitar coisas, né. porque a maioria deles, eles são só homens, confortáveis nos próprios privilégios, a gente dá tudo de si pra esses homens medianos que a gente quer amor, e eles não são ruins o suficiente para as nossas amigas acharem eles abusivos e nos avisarem. É porque tá todo mundo acostumado com relações medianas ruins, né. Que elas são Uhum. boas, porque ele não te agride, né. Então a gente sabendo sair, né, a gente sabendo sair porque geralmente a gente não sai, porque a gente enxerga o amor como essa grande jornada espiritual de autoconhecimento. O amor me ensina, mas o amor só ensina para as mulheres, porque os homens não estão aprendendo nada, né, eles estão de boa jogando videogame. E a gente tá ali, aí ó, é que foi uma lição, sabe, eu aprendi coisas nesse conflito. Tá aprendendo o quê, né? Então a gente tem que desromantizar e enxergar com mais realismo. Isso já ajuda Sim, muito. E sim, é e acho possível, que é porque importante ter essa clareza, né. sim. E é um processo super possível, porque é o que você viveu, é o que minhas amigas estão vivendo. Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, a gente vai sofrer menos. Que dos 3 namoros que eu tive, o último, eu terminei e nunca mais mandei mensagem. Já fiquei Já é um grande avanço. já não fiquei: "Ai, obrigado por tudo", que eu ficava fazendo antes. Nossa. Aham, sim. É, que aí É. acaba gerando um remember ali que E nunca vale a e pena. uma coisa que a gente eu pelo menos eu, não posso dizer para todas as mulheres, mas eu, toda vez que acaba um casinho, que acaba um relacionamento,
Eu sempre quero buscar aquele momento de closure, sabe, de resolução, de Uhum. deixa eu contar tudo que você me fez sofrer, porque a gente não então assim, é ter uma DR pra terminar o relacionamento, não existe DR se você vai terminar, né. E aprender a não precisar do outro para ter essa resolução. Não precisar desse homem para que você diga: "Acabou". Não precisa os 2 concordarem que realmente não vai dar O que um certo, não quer, 2 não fazem, né. né. Acabou aqui nesse exato momento não assim, com o meu ex, com esse último namorado que eu tive 1 ano e meio atrás que a gente terminou, ele ainda tentou vir conversar comigo: "Tá, tudo bem, vou falar", e eu percebia que cada vez que eu tentava explicar alguma coisa, de como eu estava me sentindo, do que tinha acontecido, ele transformava aquilo sobre ele. Absolutamente tudo. Uma hora eu desisti. Eu falei: "Tá, fala, vai falando, fala tudo que você quer falar". E aí ele: "Aí você era assim", eu falei: "Era". "Você fez isso?", "Fiz". "Você admite?", "Admito". Por que que eu vou por que eu vou tentar te convencer de que eu sou uma pessoa diferente, se eu não quero nem ficar mais com você? Cara, isso muda, assim, muito. E você trazer a ideia de que, eh desromantizar não significa deixar de amar, eu acho, né, é É um isso. amor diferente agora, É né, diferente. não é porque o amor dos homens nunca foi igual ao nosso, né, o amor dos homens, quando o homem diz que te ama, não é o mesmo amor que você quando você diz que ama ele, né, Uhum, porque a sua noção de amor é uma noção quase mágica, né, e a deles é uhum. tipo: "Gosto de você e temos momentos bons", né. Por isso que Sim, eu sempre falo, os homens é cruel falar isso mas é uma realidade, os homens estão onde eles colhem benefícios, porque é como a masculinidade é construída, né, é no ego. sim. E é assim, a forma de amar que depois você vai reconstruir, ela é uma forma mais realista, né, talvez esse seja o ponto, assim. Porque quantas vezes a gente não ficou mais tempo, porque a gente achava que aquela pessoa era muito especial, né, aquela pessoa era muito ela estava destinada pra mim, porque a gente teve uma história longa, e daí, sabe. Assim, você Uhum. acha que um homem tá preocupado com a história longa que ele teve com a mulher na hora de abandonar ela quando ela tem câncer? Tipo, não, Lógico, não exa tá, que é mais de setenta por né. cento inclusive, né. Como Exatamente. a Valesca Zanello diz, né, que os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Exatamente. Né. É. Cara, aqui no Querida Podcast, a gente acompanha muitas mulheres em processo de reconstrução, principalmente depois de relacionamentos tóxicos ou abusivos, né. E uma coisa que é muito comum da gente ouvir é: "Nossa, eu não sei mais quem eu sou", né. Eu lembro da Pri, que participou de um episódio nosso, falar de várias pacientes que, né, depois ali, mesmo ainda estando num relacionamento, né, depois de um tempo ou logo depois de sair, "Nossa, eu não lembro nem mais o suco que eu gosto, porque eu sentava num restaurante e ele que decidia até o suco que eu ia tomar", né. Eh, então, Ana, assim, por que será, né, que tantas mulheres saem de relações abusivas com essa sensação de terem perdido a própria identidade, né? Então, para isso, tem um livro muito bom que explica essa dinâmica, que é o Amar para Sobreviver, que eu indico muito na página, A síndrome de que Estocolmo social, a né? síndrome de Estocolmo. Porque o que acontece, né, às vezes a gente até começa a relação meio desapegada, meio desinteressada, mas a partir do momento que a gente cria o laço, a gente entra nessa espécie de síndrome de Estocolmo, que é, a gente se apaixona pelo nosso captor, né. Dentro do patriarcado, como a gente é socializada para desejar o amor dos homens acima de tudo, quando a gente entra numa dinâmica, romântica, a gente sente que chegou lá, e agora você precisa manter esse lugar. Então a mulher começa a ficar hipervigilante, a analisar os comportamentos dos homens, para tentar responder da melhor forma. A gente também quer se proteger do mundo de fora quando tá dentro do relacionamento, porque a gente acha: "Poxa, finalmente tô segura". Quantas vezes a gente já não sentiu isso, né? "Tô namorando, tô segura, sabe, agora. Uhum, Não preciso uhum. me preocupar mais com outras coisas". Então, começa a sair hipervigilância de querer realmente amar esse homem e se adaptar à personalidade dele, e às vezes não é nem ele que está pedindo diretamente, né. A gente acaba
condicionando o nosso comportamento para se sentir segura, porque daí começa o medo de ser rejeitada, tudo mais. Então a gente realmente abandona o Abandonada, nosso eu. etcétera. A gente Sim. abandona o nosso eu, Sim, porque quanto mais porque energia a gente gasta tentando manter aquele relacionamento, né, não, então eu não posso frustrá-lo, eu não posso aborrecê-lo para não ameaçar este relacionamento e ser abandonada, rejeitada e abandonada, paralelamente a gente vai, com essa fusão de identidade com a identidade dele, a gente vai se isolando do mundo lá fora, da nossa rede de apoio, vai abrindo mão, abandonando os nossos próprios sonhos, a gente, vai perdendo mesmo a nossa autonomia. E aí quando que é muito sobre isso a questão de descentralizar o amor romântico, né, eu acho que até aqui já ficou suficientemente claro que descentralizar o amor romântico, a soberania feminina não é sobre retaliação contra os homens, embora eles mereçam, mas enfim, né, imagina se eles têm que É. agradecer que a gente quer Morte aos igualdade e não homens! vingança, Não, não hoje, não hoje. né, eles têm que agradecer que a gente quer igualdade, não vingança, mas enfim, É. soberania feminina e descentralização do amor romântico, descentralizar homens da nossa vida, não é odiá-los, né, e querer vingança, é justamente sobre a gente em partes, né, para muitas mulheres permitir que eles ocupem um espaço na nossa vida, mas que eles não sejam o centro, que a nossa vida não seja o planetinha ali orbitando esse grande sol que é esse homem, é o contrário, é a gente ser o nosso próprio sol e ter todo um sistema solar ali para nos orbitar, e esse relacionamento, esse homem vai ser só um dos planetas que orbita o nosso sol, né, é tentar fazer essa reconstrução, né, tentar mudar essa perspectiva, essa mentalidade de entender que, cara, esse namorado, eu amo ele, o relacionamento é bacana, mas, eu também preciso, né, em prol do meu bem, da minha saúde mental, eu preciso também, regar outras plantinhas, né, semear outras coisas aqui. Por quê? Porque se um homem esse relacionamento vira o centro da nossa vida, a hora que o relacionamento acaba, o que que sobra? É um desespero quando você perde tudo, né, se é tudo na sua vida, você perde cara, você perde tudo. E assim, é um desespero físico, né, que a gente sente de terminar aquele relacionamento e a síndrome tá aí, né, você fica voltando, você fica ali, porque você realmente não se imagina vivendo, respirando, o chão da sua existência tá ali. E como que a Sim. gente consegue construir uma relação amorosa, saudável, sem colocar esse homem no centro? É possível? eu acho que dentro dessa coisa toda da síndrome de Estocolmo, é importante lembrar que a maior parte dos homens não aceita também não ser o centro, né. E é por isso também que as mulheres criam esse condicionamento. Então, não é simplesmente que isso simplesmente é assim, né, a gente se acostumou a ver que os homens são o centro em tudo, né. Então a gente criou uma psicologia para se adaptar a isso também, é isso que a autora também explica no Amar para Sobreviver. Então, você centraliza ele, porque no fundo você sabe que, ou, né, a gente pressupõe que ele vai se incomodar se você se priorizar. Então isso também é uma forma de você já descartar homens utilitaristas, que vão ser a maioria, e você tem que estar preparada para isso. Por isso que é bom desromantizar. "Ah, ele é utilitarista. Ai, coitada de mim, minha vida é horrível". Não, ele é só mais um homem utilitarista. Então, eles são acostumados a ser esse centro, e eles não aceitam não ser esse centro, geralmente, e a relação só existe porque a mulher dá tudo de si, né. Tem muitas relações que se a mulher não der tudo de si, a relação não existe. A relação desaparece. Se não é a mulher que puxa a conversa, se não é a mulher que, planeja as coisas, porque os homens só são, assim, proativos nos primeiros meses, né. Sim. Então, é muito difícil responder como descentralizar enquanto se relaciona. Eu É. acho que ninguém tem essa resposta 100%, porque vai exigir da mulher, estar sempre refletindo e sempre se, recentrando de novo. Ou seja, Tem que só ficar ela fazendo o voltando. trabalho, só ela ali, só De ela. E novo uma infelizmente sobrecarga feminina, né. por isso que é uma pergunta difícil de ser respondida, porque eu acho que não é totalmente possível, impossível, mas é muito difícil. Não,
não tenho coragem de responder, sabe, porque, Justo. eh, eu reconheço que as mulheres vão querer continuar se relacionando, eu não quero ser nunca quis parecer também ser essa criadora de conteúdo que fala: "Você vai se fuder toda vez que você se relacionar, Aham. mas você vai gastar Vai, energia, mas vai, vai". porque não tem Tipo, muito o você que tem que fazer. assumir isso. Sim. É, É um exato. preço que Agora a gente tem que estar disposta a pagar, que então, alguma carga mental a gente vai carregar. acho que a grande questão é assim, o quanto eu estou disposta a me fuder. Eu vou me fuder, mas Exatamente, até que ponto? exatamente. E o que eu acho importante, por exemplo, é quando você se relacionar, pelo menos tenha certeza que as outras partes da sua vida estão bem fortalecidas, sabe. Uhum. Então isso já te ajuda um pouco, mas não existe uma resposta Não perfeita, tem uma porque aí de fórmula, novo né. a gente vai estar colocando a responsabilidade das mulheres, né. E às vezes você ter uma relação saudável é sorte, não é esforço próprio. Porque a Exato. gente coloca muito nas mulheres, né, como você pode, reduzir danos. Tipo, Sim, beber sim. álcool, né, não vai beber todo dia, bebe, né, de vez em quando. É. Então, eu realmente, tipo, tô no momento que eu aceitei, é humano, a gente vai querer se relacionar. A gente tem que reconhecer os custos, porque é uma experiência que a gente quer ter no patriarcado, de se relacionar com outras pessoas que nos foi tirada, porque o patriarcado coloca um peso desproporcional na nossa vida, mas a gente ainda vai querer. Então, a gente tem que se humanizar, eu acho que a conclusão é: não se cobre demais, mas esteja sempre atenta. É Porque o preciso outro estar não é um atenta e projeto, forte. gente. Exatamente. Não tem como transformar o outro num projeto, porque o outro traz variáveis que são completamente imprevisíveis, que você não vai conseguir identificar, que você vai identificar mais pra frente, que enfim, e assim, a vida em si não dá pra tratar a vida toda como um projeto, porque pessoas vão embora, as pessoas aparecem, as pessoas morrem, as Isso que eu ia pessoas falar, não tratar o nascem, outro, mas não se tratar como um projeto também, né. né, porque assim, não dá pra eu acho que a gente eu sempre vi mulheres, em posições de liderança, de gerência, trabalhando, assim, muito, muito melhor do que todos os homens, porque a gente já foi criada para isso, para gerenciar uma vida, uma casa, uma família, né. Então a gente tem eu falo que eu tenho os Divertidamente aqui como se fosse um war room, sabe, uma sala de guerra, que qualquer coisa que acontece, todos eles são ativados e todo o risco é tratado como uma questão que eu tenho que resolver ali na hora, e a gente passa muito tempo, assim, nessa ansiedade de resolver o problema do abandono, de resolver o problema de ficar sozinha quando a gente está dentro desse relacionamento, de resolver o problema de se sentir sozinha, porque mesmo dentro de relacionamento as mulheres se sentem muito sozinhas. Então assim, ter essa consciência de que as suas ações, que dá pra gente dar um passo pra trás, respirar antes de agir, né, mas assim, muita terapia, gente, muita terapia. E mas assim, eu entendo você dizendo que não dá pra responder essa pergunta, realmente eu acho que não dá. E talvez eu fiquei um pouco chocada, porque eu acho que eu estava tentando responder essa pergunta pra mim mesma, que não dá. Então, tá bom. Nós Então somos todas iguais, nós somos é É. porque é os mesmos a gente sempre quer, e pra mim também isso é difícil, a gente quer encontrar uma fórmula, sabe, não tem gente, não tem. E eu me peguei várias vezes nesse processo, então tá, vou ser celibatária para o resto da minha vida, decidi, pronto. Tipo assim, a ansiedade pra querer ter uma decisão, tomar uma decisão, sabe. E depois Talvez não, eu acho que encarar não é como egoísta. estados e não como algo definitivo, né. Então hoje, neste Exatamente. momento, eu estou celibatária, eu não estou afim de me abrir para me relacionar com nenhum cara. Pode ser que daqui 6 meses ah, tá bom, vai, apareceu esse cara interessante, eu tô disposta a dar uma chance, mas de novo, né, com essa atenção, com essa Sim. consciência, com esse senso crítico. Então talvez a gente não tenha uma resposta definitiva, a gente possa encarar um dia de cada vez, né, meninas? É. A gente é muito é isso, a autopunição fortíssima o tempo todo. A gente quer encontrar a resposta certa, não tem resposta certa. Inclusive nesse nicho da descentralização dos homens,
tem várias mulheres que vão falar: "Ai, não tenha um homem, tenha vários", ou "não tenha nenhum". A melhor forma de descentralizar é, sabe, eliminar todos e não sei, vai ter várias perspectivas diferentes e eu acho que é muito engraçado. Nossa, vocês falando, assim, fica tão claro que eu sinto que existe um juizinho na nossa mente, né. Aham, aham. Qual que é a decisão certa? E a gente tem que lembrar que é muito difícil ser mulher, sabe. É. É Inclusive muito quero difícil ser indicar mulher. um livro chamado Autocompaixão Feroz, porque tem um que chama só Autocompaixão, que é da Uhum, autora Kristin Neff, e aí alguns anos depois ela foi percebendo na pesquisa dela, que ela é uma das maiores pesquisadoras do mundo em autocompaixão, e ela foi percebendo que existem experiências, existem recortes muito específicos para mulheres, por exemplo, a raiva. O quanto nós suprimimos a nossa raiva, enquanto os homens são legitimados a externalizar essa raiva, e a gente se culpa por sentir raiva, enfim, dentre outras coisas, né, a carga mental que a gente carrega nos relacionamentos, na maternidade, na gestão, né, no gerenciamento do lar. E aí esse livro ela escreveu, mais especificamente para as experiências femininas, né, então acho que uma coisa que ficou clara aqui é que a gente precisa de muita autocompaixão. Então fica a indicação de leitura aí para todas as mulheres que estão nos ouvindo, que chama Autocompaixão Feroz. Tem o livro físico, tem o e-book também, né, o Kindle, enfim. E por falar, né, nas mulheres que estão nos ouvindo, Ana, eh, se uma mulher que está nos ouvindo perceber, né, que grande parte da vida dela ainda gira em torno de buscar por um amor, né, de buscar uma aprovação, uma validação masculina, ainda que ela não faça isso por uma escolha consciente, mas ela percebe que ela funciona muito nessa lógica, o que que você, né, aconselharia, diria para ela como um primeiro passo para ela começar a buscar uma mudança? E eu acho que essa pergunta ela é mais gentil do que a pergunta de como que eu me relaciono de uma maneira saudável, mas é como que eu me coloco no centro da minha vida. eu acho que, de início, assim, eu vou dizer o que que eu fiz, né. Quando eu terminei meu relacionamento, qual que é a primeira coisa que você tem vontade de fazer? É sair com outras pessoas, porque você está se sentindo rejeitada. E aí você quer sair com outras pessoas para repor, ou para alguém te dizer que não foi tão ruim assim, ter sido rejeitada. E você começar, eh, assim, escolha para si mesma um tempo para fazer uma observação dos teus impulsos, né. Imagina, se você decidir, por exemplo: "Vou ficar um ano focando em mim", você não precisa decidir o resto da sua vida, não existe isso, sabe. "Não, mas vou ficar um ano", se você decidir ficar um ano freira num convento, você ainda tem o resto da sua vida para passar o rodo, se você quiser, entendeu. Mas nesse um ano, você vai analisar os teus impulsos, de onde vem a tua necessidade de validação, quando você sente vontade de procurar por amor romântico, você vai ficar fazendo o detox dos teus gatilhos. Então, quantos meses depois eu ainda vi um negócio, me dava uma emoção, assim, um gatilho pesado, ficava mal. E eu acho que a gente precisa se às vezes ter esse momento de afastamento, de flerte, de, sabe, ficar falando com um contatinho e não sei o quê, eh, pra fazer esse detox, para ensinar o teu corpo a se sentir seguro, a ensinar o teu corpo que ele sabe lidar com frustração, você não precisa de outras pessoas para lidar com as suas frustrações, porque o seu corpo é tão capaz e tão inteligente, eu acho que as mulheres elas não reconhecem isso, né. Por isso que eu falo muitas vezes, e eu faço isso até de uma maneira assim: "Você não é fraca, você se acha fraca". Porque a gente se sente tão Perfeito. fraca só porque a gente tá se sentindo desconfortável, mas isso é totalmente normal, né. Uhum. Então pra mim foi praticar o acolhimento desses gatilhos. Então, tipo, meu, que vontade de conversar com pessoas só pra arrumar um encontro, só pra não encarar minha solidão. Sim. Não, não vou fazer isso. E a primeira semana foi muito ruim, o primeiro mês foi muito ruim, o segundo já não foi. Nossa, o Sabe primeiro aquela final de semana, o primeiro é horrível. domingo. É. Você tá, tipo, fazendo detox de drogas, assim, não sei se vocês assistiram Euforia, a Ru quando tá fazendo detox, ela fica, tipo, passando mal mesmo, tipo, o corpo tá, sabe, saindo as impurezas, entendeu. Sim. Então, é exatamente isso, e depois vai ficar mais fácil.
Até a questão que eu abordo, às vezes, da centralização do sexo. Eh, Às vezes a gente busca sexo porque a gente quer se sentir pertencendo, a gente quer sentir que a gente está no jogo e a nossa, às vezes, indisponibilidade sexual faz a gente se sentir desconfortável, reprimida. Até isso é importante a gente questionar para encontrar a nossa verdadeira expressão também sexual, sabe? Então tem tantas coisas para você aprender nesse afastamento que depois vai te fazer ter um discernimento tão grande, sabe. Será que você sente atração por essas pessoas que você acha que sente, ou é um impulso? Você nem sabe quem você é, sabe. Você Uhum. só tá num vício constante de ter os mesmos comportamentos. Eu mesma acreditava que eu tinha um tipo de personalidade extremamente dependente. "Ah não, eu sou assim mesmo, é meu jeito". "Ah, eu sou instável". Quantas mulheres vocês não conhecem que falavam: "Eu sou muito instável emocionalmente". Ah, Eu não todas sou. nós somos borderline. Depois É, de todas nós somos 2020, borderline quando a gente todo tá mundo namorando, é. sabe. "Ah, eu sou né, então depois você fala: "Nossa, não, na verdade eu sou bem", Uhum. sabe, sou bem vibe CEO, bem controlada até. E Sim, aí você exato. Sim, descobre eu porque adorei. você tá sempre É. só reagindo às Sim. coisas, você nunca tá então assim, eu acho que é simples, é tipo se desafie a É, ficar isso com seus envolve sentimentos. um custo que é a gente bancar os nossos desconfortos. A gente precisa aprender a sentir os desconfortos sem ruir. Quando eu digo sem ruir, é porque, assim, às vezes a gente busca esses escapes porque a gente acha que se a gente sentir aquele desconforto, a gente vai desmoronar. E é o que você falou agora, Ana. É deixar o seu corpo sentir e aprender que ele aguenta, ele consegue atravessar essa turbulência emocional e chegar vivo do outro lado. Vai ser ruim na hora, mas depois vai passar. Exatamente. E é um trabalho, o negócio do trabalhar as sombras, né. "Ai, tô me sentindo tão rejeitada hoje", então tá, vou me sentir, vai corpo, se sinta rejeitado aí, Sim, sabe. fique na bad, E né. tá bad, aí no outro dia você tá bem. Uhum. Aí esse é o poder, porque, por exemplo, quando você, decide sair de uma relação, terminei, e pela primeira vez eu não pedi justificativas, por mais que eu ficasse entrando na conversa, me preparando pra escrever uma mensagem, eu falava: "Não". Era desconfortável. Desde quando você passa essa fase do desconforto, do impulso, você se sente tão poderosa, porque aí você começa a criar autoconfiança. Eu sei que eu sei lidar com as coisas, mas se você nunca tentar, você nunca vai descobrir que você realmente é capaz, né. Então a gente fica acreditando que a gente é instável, "Ai, eu sou muito sensível, eu sou muito profunda", eu achava que isso era justificativa pra tudo que eu sofri, mas na verdade não, é que eu estava sempre reagindo. Eu nunca estava, me autocentrando e me organizando, sabe. Então você descobre isso, e você descobre que você é poderosa sim, mas você estava distraída, sabe. Perfeito. Nossa, eu vou ser, assim, tão leve dessa conversa, vocês não fazem ideia. Nossa, como que necessária. Ana, muito, muito obrigada por essa conversa, de verdade. Eu precisava, e se você que está ouvindo também precisava, deixa um like, deixa um comentário aqui pra gente. Sim, e eu acho que a grande reflexão que fica de tudo isso que a gente conversou, muitas reflexões, né, mas talvez o coração da nossa conversa, é que talvez a pergunta não seja só: "Ai, mas quem vai me amar?", mas principalmente: "Quem eu posso me tornar?". Porque quando a gente para de viver em função de ser escolhida, de ser amada, de ser vista por um homem, a gente abre espaço para escolher a nós mesmas. E é aí que talvez muita coisa possa começar a florescer, né, Bia? É, meninas queridas, muito obrigada por estar com a gente. Mais um episódio e não se esqueça E que se lembra, você não está sozinha. Ana, quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua energia depositada aqui nessa participação no podcast. Mais uma vez, a gente é muito admiradora, né, do seu trabalho e acho que você tem a mesma intenção que a gente, é falar com mulheres, para que elas possam se valer dessas reflexões e serem mais livres, serem mais leves. Esse é o nosso grande sim. propósito, né? E obrigada pelo seu trabalho em si, não só de estar aqui com a gente, mas, né, a energia, o tempo, tudo que você dedica e investe para criar algo muito maior e acho que a resposta de tudo é quem que a gente se torna quando a gente descentraliza um relacionamento, a gente se torna algo que transcende quem nós somos.
e chega em pessoas como eu, que estava precisando muito dessa conversa. Obrigada. Nossa, gente, eu gostei muito. Se quiserem fazer outras vezes sobre outros tópicos, tô super aí. Queremos. Acho que é muito importante, porque parece que foi, assim, acho que é um episódio que vai ser resposta para muitas coisas que as mulheres estão vivendo, porque parece que a gente vive as mesmas Aham. fases, né, ao mesmo Sim. tempo, assim, e a gente Sim. precisava se humanizar um pouco mais, né. Ai, Perfeito, sim, perfeito. sim, gente. Sim. E antes da gente encerrar, só relembrando, Ana, vou pedir para você, relembrar as nossas ouvintes do seu arroba, se quiser também passar algum último recado, né, enfim, fique à vontade. Então tá, o meu arroba é Vênus Exilada no Instagram e no TikTok. O meu Instagram é bem mais ativo, eu tenho destaques com muitos relatos, caso você queira ver história de outras mulheres, eu tenho 600 relatos lá, muitos insights, tá, para além dos vídeos. E eu tenho o meu podcast também, no Spotify e no YouTube, que é o Vênus Exilada também, onde eu vou explorando todas essas nuances, essas questões, esses medos, e tem uns episódios que eu sou mais, assim, faca na caveira, "Você não é fraca, não sei o quê", e nos outros eu tô: "Ai gente, é que assim, né, a gente tem que se amar". Então, tem de tudo, sabe. Aham. Depende da fase do ciclo, né, gente? Depende, exatamente, se tiver lua cheia eu vou estar um pouco mais agressiva, mas se tiver lua minguante eu vou estar mais acolhedora, então a gente faz. E aí, o que você achou desse episódio? Conta pra gente. Se essa conversa fez sentido e você gostou desse episódio, compartilha com outra querida. Deixa uma avaliação na plataforma e nos ajude a alcançar mais mulheres que também precisam ouvir que elas não estão loucas. Ah, e você pode enviar sua história pra gente. Os nossos canais de escuta estão no nosso Instagram, que é @querida.podcast, tanto pelo formulário anônimo, e-mail ou WhatsApp. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Você não está sozinha. O Querida é feito com muito carinho por pessoas que acreditam na força da escuta e das histórias compartilhadas. Curadoria e roteiro por nós duas, Bru e Bia. Edição e design sonoro por Ed Grandesse. Identidade visual por Malu Bissaco. Até o próximo abraço sonoro.